Gostaria de começar repercutindo uma visão talvez um pouco deturpada sobre a queda do CDI, a queda da inflação, do IPCA, e o impacto que isso tem para os fundos de crédito, para os fundos de CRI. É natural pensar que é prejudicial, já que o rendimento está atrelado a esses dois indicadores. Qual que é a sua visão, se é positivo, se é negativo? E também qual é o papel dos CRIs no IFIX? O que acabou acontecendo mais recentemente com a subida da taxa de juros e por que você teve essa migração, essa saída de investidores, está muito mais relacionada a você ter uma taxa de juros de 2 dígitos. Então a pessoa física pensa o seguinte, bom, para que eu vou estudar o que tem na carteira do fundo imobiliário, para que eu vou estudar qual é a estratégia, quem é esse gestor, se eu vou pegar meu dinheiro, vou comprar um CDB, vou comprar uma LCI de banco, tenho o FGC e vou estar ganhando mais ou menos a mesma coisa. E, pô, se a taxa de juros é 2, você tem um spread de 4, você está ganhando 3 vezes a taxa de juros do governo. Então faz todo sentido você vender seu CDB e entrar na renda variável. Agora, a hora que você tem uma taxa de juros que é 14 e você está ganhando 4, o cara fala, pô, mas 4 parece pouco, né? Perto do 14. Então eu vou voltar para o 14. Então, por isso que tem essa coisa, vai cair taxa de juros, então não vai ter mais emissão de dívida. Eu acho que é o contrário. A pessoa física ela vai procurar alternativas, né, à taxa de juros básica. Assim como aconteceu lá em 19, em 20, a gente espera que você tenha de novo, com a queda da taxa de juros, as pessoas físicas migrando de novo os portfólios, buscando um pouco mais de risco, mas com um retorno mais adequado. Se você tem esse tipo de spread, com garantias muito boas, com uma estrutura muito bem montada, é praticamente um high grade, vou fazer entre aspas aqui, mas é praticamente um high grade te pagando 50% a mais do que o título do governo. Então aí começa a fazer sentido. A gente acha que vai aumentar tanto a emissão de CRI, que as pessoas vão comprar direto, como você vai ter também o benefício de novos fundos, ou surgirem, ou os fundos atuais terem o follow-on. É um produto de longo prazo. Você comprou para ter uma renda de longo prazo. Se você não está preocupado com o trading, a compra e venda do papel, você não está perdendo dinheiro. Quer dizer, olhar mais o dividendo do que a compra e venda da cota. A compra e venda da cota. Agora, do outro lado, também essa indústria é muito transparente, está marcada a mercado. Então, o que vale naquele momento é aquilo. No primeiro semestre, talvez pelo patamar dos juros, talvez um pouco pela crise de crédito geral, especialmente no varejo, enfim, uma conjunção de fatores, as operações de securitização caíram. O dado do Ambima é que uma queda de 21% em relação a 2022, ao mesmo período. Como é que isso impactou os fundos de CRI e qual a perspectiva para os próximos 12 meses, né? O segundo semestre de 23 e o primeiro de 24? A indústria, de uma maneira geral, acabou ficando mais sem funding e você teve menos emissão de CRI, muito mais na minha visão, muito mais por esse efeito, você teve menos demanda, por isso teve menos oferta. Porque o que a gente acaba conversando com os empresários do setor, incorporadoras, também grandes proprietários de imóveis, eles estão postergando alguns projetos maiores que demandam muito funding. Então, acho que uma coisa levou a outra, sabe? Assim, na minha visão, você teve uma queda muito forte na demanda pelo papel, e aí você teve, obviamente, muito menos emissão na sequência, Henrique. Perfeito. Fala um pouquinho dos números da Vectis em 2023, para onde vocês estão olhando, se é crédito ou residencial, como você já mencionou, e também essa continuidade do portfólio no curto prazo. Bom, a gente tem lá na Vectis 3 fundos listados e mais umas estratégias menores de FDICs, que eu vou explicar. Os fundos listados, a gente tem o VCJR11, que é um fundo de CRI, então é um fundo de financiamento. Ele é indexado ao IPCA. É um fundo que hoje ele já está com um patrimônio perto de 1,5 bi, totalmente alocado. A gente está vendo uma oferta muito grande, uma originação muito forte, né, de novas operações. Então, a gente está aqui, né, torcendo para esse mercado voltar e a gente poder voltar a investir, porque realmente tem oportunidades muito boas no mercado. A nossa estratégia sempre foi crédito estruturado, então a gente entra em projetos, estrutura projetos. É um fundo que ele tem bastante residencial, tem hotel, tem comercial, tem um pouquinho de logística, tem alguns CRIs verdes lá que são de energia solar.
O outro produto que a gente tem é o VCR-R11, é a renda residencial, é um fundo que tem hoje um patrimônio de uns 250 milhões. Esse fundo tem um desconto muito grande. Por quê? Porque ele foi desenhado num momento de taxa de juros muito baixa e ele paga uma renda garantida enquanto os prédios estão em construção. A gente comprou 4 conjuntos completos, né, de não residenciais da Cyrela. A gente teve metade do portfólio hoje está em operação, sendo que 48 unidades já passaram pelo ramp-up. A gente tem mais 100 unidades que estão nesse momento no primeiro mês de operação full. Tem mais 120 unidades para receber e imobiliar agora até o fim do ano. E em janeiro, no máximo, a gente deve ter as últimas 40 e poucas unidades rodando. Nesse período, ele paga 8% fixo em cima da cota 100, então é 0,67 todo mês. E a gente começou a pagar um incremento de aluguel. Essa é uma estratégia muito legal, que a gente gosta. Ela ainda é muito nova no Brasil. A gente é o maior fundo com 200 milhões, então tem muito espaço pela frente. Vamos ver se a gente consegue ensinar o nosso público, né, fazer um pouco de education mesmo para o investidor, para ele ver a estabilidade de receita que esse produto dá. Você tem um potencial ganho de capital, né? A nossa tese não é construir, ficar pronto e vender, é construir, ficar pronto e alugar. Mas se você pegar o tamanho do desconto que a gente teve na compra, mais a valorização do imóvel, a gente está falando aí de 40% de ganho patrimonial em cada apartamento. É bastante. A outra tese que a gente tem, aí já vai para o fundo imobiliário, mas no agronegócio, que é o FIAGRO, na categoria FI, que nada mais é do que um fundo de financiamento de CRA. Esse nosso produto está com quase 500 milhões de patrimônio. A gente tem uma diversificação grande, tanto de cultura quanto de região. É uma indústria nova. A gente também tem que treinar o devedor, né? Mostrar para ele como que é lidar com o mercado de capitais, como funciona, educar também esse emissor. E, por último, a gente tem esses FDICs, que são fundos menores. É uma tese interessante. A gente montou esse piloto para ver um pouco como que se comporta, para ver se dá para escalar ou não, né? A gente tem pelo menos 3 novos produtos em discussão com distribuidores, ainda em fase de estruturação, né? Eles ainda não foram sequer registrados na CVM, mas a ideia é a gente continuar crescendo a gestora.